coisas que resolveram para cada um de nós, que vocês possam estar realizando em casa, né? E que as coisas possam ficar cada vez mais possíveis, cada vez melhores. E por mais ruim que esteja a nossa situação, nós sabemos que às vezes existem pessoas que estão piores do que nós. Nós sabemos que existem coisas que estão piores do que nós. E nós temos muito a agradecer todos os dias. E se nós começássemos sempre o nosso dia com um agradecimento a Deus, pelo simples fato de estarmos encarnados de novo, pelo simples fato de abrirmos os nossos olhos diariamente, conseguimos às vezes mexer as nossas mãos, os nossos braços, fazemos pequenas tarefas na nossa casa, no nosso trabalho, nós estamos, sabe, completamente cheios de graça, cheios de amor, e eu sou simplesmente agradecida por cada dia que eu acordo, por cada manhã. E isso, eu sei que para cada um soa de maneira diferente. Todos nós somos vencedores. Já somos vencedores por estarmos nesta encarnação. Né? Augusto Cury tem uma frase, e ele diz, Augusto Cury não é espírita, mas ele tem uma frase que diz que todos nós somos vencedores. Por quê? Porque nós somos o óvulo, o melhor espermatozoide escolhido, e nos gerou. E por nos ter gerado, nós somos quem nós somos. Nós temos coisas de outras encarnações? Temos coisas desta encarnação? Temos. Mas estamos aqui para passar. E estamos aqui para passar juntos. Então que possamos, de repente, uns nos outros, nos fortalecermos cada vez. Né? Podemos nos ajudar mutuamente. É para isso que um centro espírita serve. Para que mutuamente nós possamos nos ajudar, sabe? Nos sentir colegas uns dos outros. Né? Muito obrigado por estarem aqui. Né? Muito obrigado por não trazerem só vocês. Vocês sabem que vocês só encarnados é uma população que nós atendemos. Cada um de vocês traz mais alguns desencarnados para serem tratados na casa. E esse também é um dos objetivos do Centro Espírita. Né? Não só tratar os encarnados, como os desencarnados também. Não é? E eles precisam muito mais, porque estão desencaminhados de alguma maneira, não conseguem achar e já perderam a oportunidade de estarmos encarnados como nós. Nós ainda estamos encarnados aqui. E ainda há uma chance para várias coisas na nossa vida, para várias coisas que nós tentarmos. Né? O tema da palestra de hoje fala da questão do perdão. O título é Perdoar é Esquecer. Será que nós conseguimos, de alguma maneira, de algum jeito, perdoar uma ofensa? Eu tenho que ficar em algum lugar aqui, olha. Posso caminhar? Tá. Né? Será que nós conseguimos, de algum jeito, de alguma maneira, perdoar uma ofensa que nos é feita? Será que no nosso íntimo nós deixamos isso passar? Será que isso fica correndo? Será que eu perdoo da boca para fora e fico lá no meu íntimo dizendo não, eu perdoo, mas lá adiante ele vai estar vendo isso, lá adiante Deus está vendo e ele vai sentir a mesma coisa que eu senti? Ou será que realmente o meu perdão ele é sincero? Né? Ou simplesmente eu não consigo perdoar? Né? O que a doutrina espírita nos fala? Vocês acham que perdoar é esquecer? Existe um post no Face que é bem interessante porque ele diz assim: perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Esquecer é amnésia. Então, se eu esqueço é porque eu acabo simplesmente esquecendo, perdendo isso. E será que nós esquecemos, estando como espíritos? Será que simplesmente nós esquecemos essas faltas que são cometidas, as coisas que acontecem conosco? Será que simplesmente a gente esquece? Não, nós não esquecemos. Por quê? Porque o nosso espírito é eterno. Tudo que acontece conosco fica gravado em nós. Então, se todos nós desencarnássemos hoje ou próximo de hoje, o que estaria gravado? Tudo que nós vivemos nesta encarnação. E levaríamos para a próxima tudo gravado. Com
esquecimento, lógico, de certas coisas, mas algumas coisas no nosso íntimo elas ficam. Então, toda falta que nós fizemos para alguém e toda falta que nós pegamos de alguém, isso fica gravado em nós. Por isso que quando a gente reencarna, muitas vezes, se eu cometo alguma coisa em alguma encarnação, eu realizei alguma coisa, o que acontece? Eu retorno para cá e como eu tenho isso gravado, eu tenho a vontade, eu quero algo muito forte dentro de mim, sentindo algo com relação a alguma pessoa. E eu tenho que reparar algo com aquela pessoa. E às vezes eu não sei nem o porquê eu tenho que reparar. Mas é algo que aconteceu muitas vezes em outras encarnações e eu criei um débito com alguma pessoa, com alguém que estava lá. E quando eu reencarno, pela lei do esquecimento, eu não venho sabendo exatamente o que aquela pessoa fez para mim, porque senão muitas vezes eu iria pular naquela pessoa, ou essa pessoa está no seio da minha família e eu não conseguiria viver com ela todos os dias. E isso para mim ia trazer uma coisa, uma tormenta muito grande. Então, eu tenho essa lei do esquecimento, mas eu sinto essa vontade de fazer este reparo. E essa pessoa vai vir perto de mim para que eu consiga reparar aquilo que eu realizei lá atrás. Agora, eu tenho também o livre-arbítrio de reparar ou não, de realizar ou não. Mas isso depende de mim, depende da minha índole, depende de como que eu começo a me colocar, o que eu vou estar procurando para realizar. Não é? Então, se eu procuro entender, se eu estou numa doutrina, se eu estou numa religião, como a doutrina espírita, que nos fala da questão da reencarnação. Então, todos que leem a doutrina espírita, todos que começam a professar a doutrina espírita, começam a entender a questão da reencarnação, a acreditar na reencarnação. Então, nós já começamos a saber, se eu não gosto de determinada pessoa, é porque alguma coisa eu tenho que resgatar com esta pessoa. Quanto mais encrencado isto é, mais eu acabo sentindo no meu íntimo. Não tem aquela pessoa que a gente vê, às vezes, sua porta e digo, eu não consigo nem olhar para aquela pessoa. Ou tem aquela pessoa que eu olho e amo de paixão. E eu não consigo explicar, nunca vi, é a primeira vez que tenho visto nesta encarnação, não é? Os amigos e inimigos que a gente chama, desta e de outras, não é? Então, isso, claro, a doutrina explica para nós que vem de lá. E a gente vem com aquela lembrança, por quê? Porque está gravado no nosso espírito, não tem como apagar. Então, alguma coisa vem que diz, olha, você tem que melhorar com fulano, você tem que dizer tal coisa para fulano, você tem que abraçar mais, você tem que agradecer mais por ele estar aqui. Então, são coisas que às vezes vêm para nós, para que a gente possa estar fazendo esse reparo. E se nós nos colocamos numa doutrina, se nós nos colocamos numa religião, como a doutrina espírita, como eu estava falando antes, que tem essa questão da reencarnação como uma certeza, como um dos alicerces da doutrina, o que eu vou fazer? Eu vou entender que ele não é culpado hoje, e nem é culpado ontem, e nem foi antes e antes de ontem. Por quê? Porque não existem vítimas e não existem algozes. Todos nós somos vítimas e todos nós somos algozes. Por quê? Porque em algum momento nós sofremos alguma coisa e em algum momento nós fizemos alguma coisa. Não é? Por quê? Às vezes naquela lei do olho por olho e dente por dente que a gente tinha, e dependente de onde a gente estava, a gente acreditava isso com as nossas vísceras, com a nossa parte animal. Hoje que nós ainda estamos muito mais usando a nossa inteligência, fazendo com que a nossa inteligência funcione, nós estamos parando e pensando, não, eu não preciso fazer isso, não, eu não posso fazer isso. Mas antes a gente não pensava, um batia aqui, né, nós batíamos de volta. Algum fazia alguma ofensa, nós fazíamos a ofensa, nós pagávamos o mal com o mal. E a doutrina diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, nós temos que pagar o mal com o bem. Nós temos e temos o direito de parar o mal, de não dar continuidade. Por quê?
Por que será que a gente não faz isso? Né? Por quê? Porque o mal que eu estou fazendo aqui, essa pessoa vai chegar em casa, vai descontar no outro, que vai descontar no outro, e esse mal ele não para. Esse mal, ele se perpetua através das pessoas. Não é? Então, se eu também já sei disso, eu paro. Eu paro e não dou continuidade nisso. Né? E temos que ter esse entendimento de que tudo que nós realizamos aqui, tudo que nós fazemos, nós estamos trabalhando em função disso. Nós estamos reparando coisas que foram realizadas e estamos fazendo novas conexões, novas pessoas, né? Novas oportunidades, vamos dizer assim. Então, se nós sabemos dessa questão também, tudo que nós realizamos aqui, vamos fazer a mesma lei do Cristo. Não faça o outro que não gostaria de que fizesse com você. Então, faça e haja para que não aconteça alguma coisa lá. Para que de repente a reação, não é, dessa ação que você fez hoje não vá mais lá na frente. Não é? Então, essa questão do esquecimento, nós não temos como esquecer. Mas então, como que a gente faz? Se o Evangelho fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, como que funciona isso? Como que eu vou perdoar alguém que eu não consigo perdoar? O que eu faço? Não perdoe. Como não perdoar? Mas a doutrina espírita fala para que eu tenho que perdoar. Mas eu tenho esse sentimento sincero dentro de mim. Eu consigo hoje, algo que nós temos que nos perguntar, eu consigo hoje perdoar o mal que a pessoa me fez? E eu tenho que ser sincero e honesto comigo. Não, eu não consigo. Então, hoje, eu não consigo perdoar. Quem sabe, amanhã eu consiga perdoar. Porque, claro, a gente sabe, se a gente ficar por muito tempo remoendo determinadas coisas, não é só mais o perdão que eu vou precisar. Às vezes eu vou precisar de um médico, porque a minha mágoa, o meu ressentimento vai começar a me corroer por dentro. E isso não vai fazer bem para mim. Então, claro que a médio e longo prazo eu tenho que começar a trabalhar. Como que eu começo a trabalhar essa questão do perdão? É algo fácil? Não. É algo trabalhoso. E muitas vezes a gente não quer este trabalho. A gente não quer se dar ao trabalho de fazer isso. Porque é uma coisa que eu tenho que muitas vezes realizar todos os dias. É algo que eu tenho que conviver comigo todos os dias, me olhar e dizer, não, eu posso ser melhor. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar diluir, não é? Da melhor forma possível, aquela ofensa que a outra pessoa me realizou e que hoje, por algum motivo, por algum momento, eu não consigo perdoar. E eu tenho que dar o perdão quando eu estiver pronto para dar o perdão. A grande maioria de nós não consegue perdoar o outro porque não consegue se perdoar. Muitas vezes a gente não consegue dizer o perdão para o outro porque no íntimo nós não nos perdoamos por determinadas coisas. Por isso, quando as pessoas às vezes vêm no fraterno e me colocam uma certa situação, e nós temos sempre a oraçãozinha do perdão para quem precisar, né? Para fazer um exercício, porque é um exercício, o perdão ele é um exercício. Tá? O perdão ele não é simplesmente um ato que eu vou ali e vou fazer, não é isso. Né? Ele justamente, ele é um processo. E sendo um processo, ele tem que levar um tempo para fazer uma certa maturação. Ele tem que levar um tempo para ser digerido, para ser organizado, para ser liberado do meu corpo. Eu tenho que realizar esse tempo. Então, muitas vezes, a pessoa, não, eu não consigo perdoar o outro. Eu dou a sugestão para que ela comece a fazer a oração do auto-perdão. Por quê? Porque às vezes ela também já não se perdoa por ter machucado, por não ter conseguido dar o perdão para outra pessoa.
Muitas vezes isso é muito mais exigência social, e as pessoas dizem, não, você tem que perdoar, você tem que realizar isso. Mas se eu não estou preparado, se eu não me sinto bem para fazer isso, por que não vou estar fazendo? Não é? A gente também é ensinado a não sentir raiva. Mas a raiva, ela é natural, ela é instintiva muitas vezes. Não é a raiva que nos faz mal. Não. É o que depois da raiva ela vem. É o que nós começamos, né, a caminhar depois da raiva. Porque a raiva, ela é uma labareda, ela vem, dá e passa. O que nós sentimos depois, que é aquela questão do remorso, aquilo que fica nos remoendo depois, aquilo não é raiva. Aquilo não é raiva. E isso nós não devemos fazer para nós. Ficar fazendo esse remoer dentro de nós. Porque não nos faz bem. Porque não nos é útil nesta encarnação. Né? Não nos traz coisas boas. Só sentimentos ruins. Né? Então, essa questão de esquecer, nós temos que pensar que nós não vamos esquecer. Que nós temos que trabalhar isso da melhor forma possível. Né? Fazendo o quê? Exercícios. A melhor coisa que nós podemos fazer são exercícios. E não são físicos. Não são físicos. Ela mandou fazer exercício, eu vou começar a fazer os polichinelo. Não são exercícios físicos. São exercícios, vamos dizer assim, emocionais e espirituais. De que forma? Que eu sempre consiga elevar mais os meus pensamentos. Que eu coloque dentro de mim certas coisas e certas qualidades e estimule que elas venham para fora. Me lembrar que eu me preparei para esta encarnação de forma adequada e que eu em determinado momento iria passar com certas pessoas e aquilo iria florar em mim, e que eu conseguiria passar por aquilo. E isso eu tenho que me reafirmar todos os dias. Tenho que usar palavras que me ajudem a me consolar, que me ajudem a me colocar para si. Então isso são exercícios que nós podemos estar fazendo no nosso dia a dia, no nosso momento, no nosso evangelho no lar, para que a gente possa afirmar em nós coisas melhores. E entender, se eu não consigo perdoar hoje, tudo bem, posso e começo a colocar dentro de mim que amanhã eu possa conseguir. Mas também sem a obrigação. Para que aquilo aos poucos vai se diluindo e você comece a olhar a pessoa e consiga ver a pessoa e consiga perceber as coisas. Né? O Divaldo até fala também que não é que nós não deveríamos sentir raiva, mesmo sendo espíritas. Nós podemos estar sentindo raiva. O que nós podemos tentar é não sentir, digamos de certa maneira, tentar, se eu não consigo perdoar, não quer, como é que ele fala, a questão de não querer mal a outra pessoa. Não é? Porque daí a gente fica, eu espero que aconteça tal coisa, eu espero que ele pague na mesma moeda. Então, às vezes, esses pensamentos é que nós temos que começar a tirar da nossa mente. Porque daí já não é mais a raiva que a gente... É esses pensamentos que às vezes ficam caraminholando. Né? Então, não perdoe da boca para fora. Quando realmente algo acontecer, eu espero que não aconteça, mas a gente sabe que a gente vive ainda com pessoas e com pessoas na nossa vida. E nós também, às vezes, não somos coisa tão fácil assim muitas vezes, porque quando a gente, uma mulher, quando está numa TPM, né, sai de baixo a pessoa que está do lado também, e às vezes a gente fala coisas que não devia, né? Ou às vezes a gente faz coisas, às vezes, muito impulsivas, e às vezes o outro também, se não está legal, ele entende de uma forma diferente. Né? Então, a gente sabe que a gente ainda tem isso na nossa convivência. Não tem como a gente passar e dizer que não existe. Isso existe. E todos nós, de alguma forma, já sentiram momentos de raiva, já cometeram alguma coisa, já algo foi cometido
conosco. Não é?